Constitui um bom projeto arquitetônico e o que constitui uma boa fotografia. Agora a introdução é igual e os vídeos depois da vinheta vocês vão ficar cada um com o seu aí sobre o meu ponto de vista, o que é um bom projeto, o que é uma boa foto, tá bom? Sem babababa, bibibi do bobobó, vamos fazer o que é certo, mais fácil, mais simples, tá bom? Assiste aí e vamos que vamos. Fazer uma playlist antes para me organizar mais, mas vamos ver se eu tô bom aí, se eu lembro de tudo. Pensem que é o seguinte: o melhor projeto é aquele que atendeu o propósito do cliente, tá? Simples assim. Nem tanto, né? Enfim. Hoje nós estamos com as linhas retas porque o programa te propicia isso, o computador e tal, então tá mais fácil você projetar na linha reta e etc. Antigamente não dava, a gente tinha que ser na mão. Então você imaginar aqui, ó, que você tem uma folha de sulfite, a melhor recomendação, isso aqui é eu me estrupiei, né, já expliquei em outro vídeo, então isso aqui é para eu voltar lá. A gente usava folha de sulfite que era assim, ó, para mim é a melhor dica. Essa é o A4 21 por 29.7 e essa é a 3. Então olha o tamanho de folha que você tem para você fazer o projeto. A primeira dica é essa: use uma folha grande, tá? Façam escala 1:50. Outra dica aí: se você conseguir em 1:20, melhor. Mas como é que eu vou fazer nessa folha assim? Você faça numa folha milimetrada. Tem folha milimetrada que é A3 também, porque daí com esses parâmetros você consegue se encontrar ali nas medidas que você quer dizer. Então você imagina lá que se ela for dividida por centímetro, você já sabe que é em escala 1:100. E aí você faz na 1:50, né, a cada 2 centímetros e assim vai, ou a cada 4 lá para 20 e assim vai. Quando você desenhar maior, a percepção vai ser maior. Isso já dizia o professor que dava aula pra gente numa matéria chamada Mensagem, que eram as coisas de plástica, artista plástico e tal, que a gente teve na época da faculdade. Isso ele falou pra mim até especificamente, porque a gente tinha o caderno em A3, que a gente levava para cima e para baixo para desenhar de observação, sem ter prática nenhuma. E aí quando a gente força nosso cérebro nisso, a gente desenvolve mais. E quando você está com o traço mais solto, você sai até mesmo da linha padrão de todo mundo de ser quadradinha, não sei o que. A boa arquitetura então não é só essa que enche os olhos. A boa arquitetura é aquela que atendeu o seu cliente. Por quê? Eu tive um cliente, comentei em um outro vídeo, numa casa de bairro. Ele queria algo simples porque ele era policial, ainda, graças a Deus, tá lá e tal, evoluindo dentro da carreira, e ele pensava na sua segurança. Então nós fizemos um telhado assim para frente padrão, porque tinha o recuo da casa, e de uma água só para frente ali, dividia em V assim, e o resto tinha até closet, e o tamanho da sala que dava um L para cozinha e etc. A suíte tinha 3 quartos, era até maior a casa do que casa de dentro de condomínios com mais renome na própria cidade. Eu atingi o cliente, tinha banheira, tinha espaço para 2 chuveiros, tinha espaço para 2 pias, etc. Você vê o tamanho que ficou no quarto final deles. O mais importante é o conforto. Esse conforto, como eu vivo falando do livro do Manual do Arquiteto Descalço, vai no card aí, na lista, lá na playlist lá sobre bibliotecas e tal, dá uma lidinha lá, onde ele fala sobre a questão da entrada do ar, a posição principal que você vai colocar a tua casa,
o ar entrar e o ar sair, etc, enfim. Só que às vezes não é possível pelo tipo do terreno, ou como é um prédio, se você vai colocar 4 por andar, fica 2 para um lado, 2 para o outro, não tem como. Então a gente às vezes perde essa questão de conforto. Tem visibilidade, por exemplo, na minha cidade, no meu próprio prédio, onde você só tem visão para praia. Ah, eu quero a visão para praia. Legal, se você tiver o prédio chapadão assim de frente para praia, você não tem sol nenhum diretamente incidente, porque aqui a fachada é sul e aí você precisa da fachada norte, no sudeste do Brasil. Em outros lugares do próprio Brasil e etc, e do mundo, você tem que correlacionar essa questão aí do sol. Então você tem que pensar no material que você vai conseguir colocar e o conforto que você vai dar para o seu cliente. Esse é um primeiro ponto, tá? Se ele vai ser quadrado, se ele vai ser redondo ou sei lá o que, você vai ter que adaptar ao cliente e ao gosto dele, tá? Espera aí, só uma pausinha aqui. Chegaram os velhos aqui e aí começa a falar alto. O que vai então determinar não é o quadrado, o redondo, o triangular ou sei lá o que. Óbvio, se você conseguir juntar algumas formas que o seu cliente saiba ou que ele possa querer pedir e estar acostumado, legal. Mas um dos pontos que vai te dar o melhor projeto é, primeiro, o terreno. Segundo, a necessidade do que ele quer. Terceiro, também ali dentro, é você pôr o conforto termoacústico, melhor dizendo, melhor possível. Eu fiz serviço já até de decoração, onde a cliente falou, eu quero a canjiquinha. Tá, mas a canjiquinha é bonita, mas você mora em São Paulo, tem muita poluição no ar. Ela vai encrostar entre as pedrinhas lá. Não, mas a gente acha bonita, não tem problema. Ela possa talvez escurecer um pouquinho com o tempo. Não, mas a gente quer, não tem problema. Ela tá na frente, nas suas costas, de onde você tá no seu sofá e tem a televisão na frente. Não, mas não tem problema, pode rasgar o sofá. Não, não tem problema. Eu vou encostar a cabeça, vai prender o seu cabelo na pedra. Prende, quem sabe, quem tem. Eu não tenho mais. Quem tem cabelo lá sabe. Não tem problema. Aí eu propus uma cerâmica que imita a canjiquinha. Porque daí ela só tem o espaço dos rejuntos, ela tem o relevo da canjiquinha, mas não tem os veios e ela não é tão porosa. Não, mas a gente quer a canjiquinha. Então assim, esse é um dilema do arquiteto. Às vezes, se for uma coisa muito importante, como já me aconteceu, de 2 clientes aparecerem para mim com uma situação, deixa eu ver aqui, vou pegar aqui um de outro que eu vou fazer aqui. Eu quero isso daqui, tá bom? O projeto eu quero que seja esse. Aí eu falei, legal, mas eu não posso. Como não pode? Mas se eu vou te pagar, não sei o que. Eu falei, não posso, porque é plágio. Aí eu tive que pegar, adaptar, alterar algumas situações. Aí você não pode mesmo. Não pode e acabou. Se você fizer e alguém descobrir, aí você se lasca depois. Cara, vem pedreiro, vem um monte de gente pra falar, não, então pode fazer sim, cara. Não, você tá louco. Esquece. Não pode, não pode. Lembre-se, se você é o profissional, é você quem manda. Pedreiro que tem mania de gritar, de falar alto, igual teve pai de aluno lá da cidade de Piriri, do lado de Bauru, lá, Valmir Cideira, para não falar o nome exato do cidadão, e era o mesmo nome do filho. Pô, dá vontade de arrebentar os dentes do cidadão quando foi falar alto, querer falar besteira. Quem indicou para mim um cliente achava que ela tinha cara de mané, entendeu? Então assim, não é assim. Eu tive que manter a postura, porque tinha 5 estagiários comigo. Uma delas ainda chegou para mim e falou, você devia ter mandado ele para aquele lugar. Eu falei, pô, se eu soubesse eu tinha arrebentado o dente da cara do cidadão na tua frente e botava ele pra rua. É a vontade que dá, né? Mas na prática não pode. É complicado, porque nesse caso o cidadão achou que porque ele indicou ele tinha poder de voto. Ele não tinha poder de nada. Porque mesmo ele com uma empreiteira, quem assinava sou eu. A responsabilidade pela execução da obra é minha. Se eu dissesse que estivesse errado ou não, porque ele contratou o cliente direto e depois me chamou porque tinha que assinar ou fazer o projeto, não interessa. Vai se submeter a um arquiteto ou a um engenheiro. É assim que funciona. Acabou. Não pode deixar montar em cima. Tá? Esse é um paralelo aí.
e até na execução para ter um bom projeto, é isso. Se a pessoa está falando que quer aquilo, não, vou mudar ali porque o cliente muda. Não muda nada. Então volta para o escritório, senta, vê se pode, tem que voltar para a prefeitura, etc. Mas tem que ter um bom motivo. Não deu, cara. Teve um outro cliente que veio para mim assim também e falou assim, poxa, mas depois ficou menor aqui, depois ficou lá não sei o que, eu queria uma tomada aqui, queria outra ali. Eu falei, olha, primeiro ponto foi o projeto. Você viu as dimensões, foi inserida a decoração para se ver um bom projeto. Tem muita decoração que você compra por aí, às vezes os caras colocam um sofá lá, o sofá não cabe na sala que eles colocam, mas diminuem a escala, usam de má fé para vender. Isso não é um bom projeto. Então você tem que explicar, fala assim, igual eu expliquei, isso aqui só cabe assim, eu sou assado. Ah, mas chegou na hora, o cara, eu não estava presente ali, o cara tinha que ter posto a tomada de um lado, aí ele foi no outro. Você pagou um projeto elétrico, cara? Não. Você pagou para o arquiteto, no caso que era para mim, para fazer o projeto de decoração e eu dimensionar e colocar onde você quer com as tomadas? Pelo menos eu vou dizer para você o que eu acho, e daí você vai lá e põe na prática. Se até acrescentar uma ou outra por uma necessidade de um interruptor do lado do sofá onde você vai pôr, não. Então não reclama. Outro ponto que é um erro comum, por isso que eu falo que arquiteto não pode se vender para vender um bom projeto. Peraí, celular. Quer acabar a bateria aqui? Peraí, deixa eu dar um ok, deixa eu dar uma pausa. Pronto, vou ficar na mão aqui, caramba. Então, isso é um bom projeto? Foi feito um bom projeto? Foi vendido um bom projeto? Se você não explica pro cliente que tem que ter tudo isso. Quer outra parte de bom projeto? A dimensão, até dá para sentar o piso. Para onde que começa, para onde que termina, para onde vai parar. Isso tudo você tem que cobrar a parte para dar um bom projeto. Se a troca do material, como esse exemplo da canjiquinha, porque vai pegar ali o gosto da pessoa e na prática ela vai entender então na marra, se tá numa coisa como foi ali interna, que não altera, você até pode deixar passar. Se não alterar o clima do ambiente, não danificar mais coisas, for algo pior, não causar uma infiltração ou sei lá, ainda vai lá. Agora se sim, aí não dá. Agora, por exemplo, já coloquei em projeto uma questão da parede ser cega, e aí eu fiz um detalhe num quadrado e coloquei umas pedras ali decorativas. Deixei em aberto qual tipo de pedra queria colocar, tipo se é amarela, se é azul, se é verde, se é colorida, se é de 15 por 15, de 20 por 20. Aí tudo bem, mas o principal eu já sabia que ali atrás era um banheiro, uma suíte de um quarto. Então aquilo ali, não aquela pedra que vai absorver o calor, mesmo que pela posição de sol não era tão incidente ali, perdão, não vai aquecer o quarto. Então se eu tenho até um certo aquecimento de um banheiro ali para final de dia, até uma boa, se a pessoa for usar à noite e tal, aí eu ganho um confortinho, porque a área mais fria, né, que a gente chama cozinha, banheiro, pelas lajotas ali e tal, que são colocadas, e a parte úmida. Então você tem que pensar tudo isso pro que vai te determinar um bom projeto. Como eu disse, porque os olhos acentuam, então é melhor de ver, é melhor, ou sei lá o que é onde você vai ganhar nome, tá, isso vai ser uma verdade. Então para a pessoa chegar em você e querer comprar pelo seu talento, demora. Para fazer do jeito que você quer, demora. Mas eu já soube de casos que a pessoa pegou, fez, soltou o traço lá, hoje soube adaptar como a gente fazia, que eu mostrei em desenho à mão pro computador para se soltar mais, mas chegou na prática igual aquele lance que todo mundo usa hoje, pé direito duplo, tá, mas quando eu vou usar o pé direito duplo, né, porque tá na moda, porque é mais bonito, chama mais atenção, você gasta menos, sim, só um pouco mais de tijolo, de tinta no acabamento e pronto. Na prática é isso, mas e a limpeza, e a manutenção, se dependendo vai te dar mais calor ou mais frio para dentro do ambiente, aí tudo isso tem que ser pensado e tem que estar englobado num bom projeto. E às vezes a própria cliente não sabia e falou, é legal, teve 2 casos, uma amiga de ex-namorada minha, mas é para limpar é difícil, né, porque é muito alto. Ou uma outra de falar, mas a casa é fria, então o projeto é bonito, mas fica ruim. Você pode passar por situações assim, que você fez tudo bacana, tudo certinho,
Mas aí você teve a infelicidade de que, por exemplo, já aconteceu isso de frente à casa de prima minha, onde saiu um prédio num quarteirão depois. Aí aquele prédio deu sombra numa casa top, aí a casa ficou gelada. Aí é complicado. E ainda cidade de praia, etc. Aí foi uma fatalidade, tá? É uma situação que aconteceu. Teve um outro prédio chique aqui que foi recém-construído, acho que há uns 5, 6 anos, e tá acabando um outro atrás. Era amiga de minha, assim, de conhecida de bairro por causa de cachorro. Ela tinha cachorro, tem cachorra e brincava com o meu, aí a gente vai conhecendo as pessoas. Ela mudou, foi para outro ponto, por uma questão de saúde, de um tratamento que ela fazia para outra ponta da cidade. E aproveitou também porque o prédio novo estava tampando a vista dela, né? E aí ela falou, então não quero. Então são fatalidades que aí podem, infelizmente, estragar um bom projeto. Como eu comentei em outro vídeo já, que quando o Niemeyer fez o prédio redondo lá para o Rio de Janeiro, ele olhou em acordo com a paisagem. Hoje tem um monte de prédio lá que você passa e fala, é aquele ali. Né? Então ele ainda se destaca por ser um prédio redondo, mas, entenderam? O seu propósito inicial já foi perdido porque o entorno se alternou, né? Enfim. Agora, tem hoje prédios maiores da América Latina constituídos em cidades aqui do sul do Brasil e são um ótimo projeto. Por quê? Porque você vai tão alto que você vai viver mais com a janela fechada, então o que interessa é o seu conforto artificial, de um ar-condicionado, ou sei lá o que. Aí tudo bem, né? São outras questões, mas a prévia para um arquiteto é você pensar em um melhor conforto, às vezes, com o desenho do teu projeto, né? Com a concepção que você deu. Então tomem cuidado, não se atentem a isso porque aqui ele fez um prédio de 50 milhões de andares ou uma casa de 50 mil balanços com 3 pé direito duplos, que o que consiste em um bom projeto são essas premissas iniciais. Se você não conseguir atender o seu cliente, e mesmo assim, até por tudo bem explicado, se na prática ele achar que dê alguma coisa errada, infelizmente às vezes você pode ser questionado. Tem isso, tá? Faz parte também. Por exemplo, eu tenho família que mora em condomínio, que enquanto estava todo mundo lá, condomínio do Barueri, lá em São Paulo, ali do lado, né? São Paulo, e estava tudo bem, só que infelizmente a família envelhece, diminui. Então hoje, para quem está lá, já não é tão viável, né? E é uma casa excelente, eu acho da hora. Eu moraria lá? Talvez sim. Já ocasionou que tinha vizinho que mudou, que fazia muita bagunça no final de semana, né? Tem esse outro lado também. Agora, até que ponto que isso me valeria a pena, né? Porque você quer ir na padaria, você tem que andar, sei lá, 1 quilômetro ali para chegar na guarita, depois mais 2, 3 para chegar no centro comercial mais próximo, né? A casa última que eu tava também era assim, né? Que era meu escritório e residência, eu tinha que pegar sempre uma moto, era o veículo que eu tinha e fazer minhas compras semanais. Então, num bom local que eu estava, num sossego e etc, para mim, para meu cachorro, quando meus pais iam lá e etc, tinha as suas conveniências e as suas inconveniências. Tinha a situação, por exemplo, que baixava neblina lá, eu gostava e tinha uma vantagem de deixar a janela aberta por circulação, mas a porta da minha geladeira suava às vezes, né? Então isso aí acontece, né? Situação atípica do local, né? E era a cidade mais seca, hein? Então, mesmo assim, ainda tinha essa intempérie. Então, o que eu estou passando nesse vídeo, porque seguir uma onda de um projeto, um com a cara de um e focinho do outro, coisas tão parecidas, até que ponto que isso é válido para você? Eu acho que a gente tem que seguir as tendências construtivas, esses materiais e melhores acabamentos e custos e durabilidade, por limpeza também, etc. A beleza, obviamente, eles fazem já proporcionando a isso, mas se você não pensar nesses princípios que eu disse aqui,
fica mais difícil você ter um bom projeto. Tem coisas que atentando aos clientes que não escapamos. Se o terreno é de uma certa forma, enfim, se o terreno for muito acidentado, por exemplo, ou muito irregular, ou você quer um prédio e são 4 por andar, um vai ficar bom, o outro não vai ficar, e não tem como. Tá? São situações que eu vou fazer como duplex, então aí eu consigo colocar quem sabe um em cima, outro embaixo, para equivaler a um andar, sei lá. Tá, mas se o construtor não quiser, aí não dá também, tá? Então aí você fica preso também a essa situação que vai ser a financeira do seu cliente. Né? Por isso que é a briga do arquiteto é a gente falar, puxa, consegui, coloquei o que ele queria com a ideia que eu pude proporcionar, chegar num ótimo resultado. Como eu disse que eu consegui isso, eu agradei um senhor que veio a falecer já quando estava dando a casa para a filha, e eu falei, não posso fazer igual, vou alterar, por causa de plágio eu alterei e consegui chegar num ótimo resultado. E aí, se for concurso ou não, aí você vai viajar na maionese, vai soltar o traço, vai fazer o que for aí. Bom, é isso, tá? Minha concepção hoje do que é um bom projeto, não interessa qual elemento você vai usar decorativo final eletrônico para entregar, porque isso pode enganar mais do que ser melhor. Teve estagiária que foi fazer para mim e quando eu fui pegar na escala, ela colocou o pé direito da altura da porta, caramba. Poxa, então fez um erro absurdo, aí eu tive que consertar tudo, né? E aí hoje tá de sapato alto para falar que é bom arquiteta. Não é assim, gente. O bom arquiteto não é aquele que tá com a roupa bonitinha, não. Encontrei um doido da época da faculdade, ele falou, pô, fui na obra de chinelo, mano, de bermuda. Também não dá para extrapolar, né? Tenho a minha condição de pensar desta forma. Mas o cara tava resolvendo na hora e explicando pro cliente que era um bar, que era de frente para a praia, de um prédio abaixo de um prédio, perdão. Não, porque a gente vai baixar o piso, que a gente quer ver o mar e o muro. Ele falou, pô, mas se você abaixou o piso que era antigo, você já perdeu distância para olhar. E o cliente não entende que a rua tem uma altura, tem uma curvatura, depois tem areia, depois não sei o que, para até chegar lá. Né? Tem os carros passando, etc. E a altura desse muro aqui, ele falou, senta aqui, botou o cara lá na prática, dá uma olhada aqui, ó, tem que abaixar 75 esse muro, não 90 de altura que tá aqui, 1 metro e pouco, 1,20 m. Tá? Então, às vezes, você tendo a prática, é melhor do que sair só dessa teoria ou dessa situação de, como eu disse, cara de um, focinho de outro, porque tá todo mundo usando linha reta, eu vou fazer linha reta, enfim. É mais prático, é mais fácil? É. Mas na minha concepção, como eu disse, pega e escreve na mão, tá? Vai na mão mesmo, desenha e tal, tua cabeça abre mais, seu cérebro abre mais, você consegue pré-solucionar mais, aí você parte pro eletrônico. Por maior prática que você tenha no eletrônico, tá? Enfim, agora se você consegue realmente, porque hoje no meu monitor aqui são 24, você já pensa num de 27, né? E assim vai indo, enfim, né? Pode ser, se a gente tiver maior prática sim, e não é uma vergonha porque você mostrou pro cliente que você passou a limpa ou que tá na mão ou não sei o que, ele tem que entender aquilo como é que funciona, né? Se você ainda parte pro eletrônico para apresentar melhor, legal. Apresenta coloridinho, tem gente que gosta de pintar cada ambiente para falar quarto é verde, banheiro é amarelo, azul é sala ou não sei o que. Aí é gosto pessoal. O que interessa é um bom projeto feito. Muito enfeite com um projeto ruim às vezes não é o bom caminho profissional, é isso que eu quero dizer também dentro desse vídeo. Falou? Então é isso aí, dica para começar o ano aí é essa. E é isso, valeu, falou, não percam aí o de uma boa fotografia. São os meus pontos de vista e vamos que vamos, tá bom? É isso aí, qualquer coisa, se faltou mais coisa a gente comenta aí, conversa, vai, acrescenta e é isso. Tchau, valeu, falou, dica profissional de hoje. Tchau.